Ok, este negócio começou em agosto de 2013 e abordou várias temáticas. Uma moradia que estava a precisar de obras, uma moradia que ainda não estava à venda, uma moradia que tinha direitos de usufruto, tinha heranças e tinha todo um rol de papéis, procurações e afins que tornavam o negócio muito denso. Estávamos em agosto de 2013 quando de repente eu recebo um telefonema. Estava na agência a trabalhar, uma tarde normal, e recebi um telefonema de um senhor que estava interessado num imóvel que nós tínhamos para venda, uma moradia em Loures, mas primeiro ele teria que vender uma moradia que ele tinha herdado, uma parte em Telheiras. Portanto, até aqui tudo normal. Só que o senhor ainda não estava pronto para entregar a moradia para venda porque ainda tinha que esvaziar a moradia, que ainda tinha muitas mobílias, enfim, ainda estava muito cheia. No entanto, combinámos, eu fui conhecer a moradia, tentar perceber qual é que era a expectativa de venda dele, como é que ele tinha chegado a esses valores, e o negócio ficou por aí mesmo. Portanto, estávamos em agosto de 2013 e aí não se passou muito mais. Entretanto, chegámos à conclusão que a moradia no qual ele tinha mostrado interesse não se enquadrava naquilo que ele pretendia. O senhor criou alguma empatia comigo, portanto nós falávamos regularmente. E assim continuámos durante largos meses, em que eu perguntava se ele já tinha a casa mais vazia, em que ele me dizia que ainda estava a esvaziar a casa, e andava nisto, e todas as semanas iam lá consultores diferentes, de outras marcas, e ele ligava-me sempre para me dar aqui o feedback, não é? Esta semana tive cá uma consultora da agência e tal. E a semana passada veio aqui uma e disse que a minha casa valia muito mais do que aquilo que vale. E para a semana vou ter cá outra porque isto e porque aquilo. Até que houve um dia que ele me ligou, eu já estava um bocado farta da mesma conversa, e disse, olha, acho isso tudo ótimo, dá a fazer turismo dentro de casa, não é? Vai mostrando a casa a todos os consultores, mas ainda não tomou nenhuma decisão. Portanto, eu gostava de perceber se realmente quer vender ou se quer ter a casa à venda. Porque se quer vender, vai ter que ter uma estratégia diferente. Nomeadamente, deveríamos começar por pedir orçamentos de obras para os potenciais interessados perceberem quanto é que vão ter de investir nessa remodelação. Portanto, é para avançar ou não é para avançar? Senhor, não sei se foi naquele dia que eu estava assim mais virada do avesso, achou piada, marcámos, fui lá, fizemos orçamentos, portanto levei lá 2 empresas para ter uma ideia dos valores que implicava remodelar uma casa daquelas. Fiz um estudo de mercado e quando lhe apresentei o estudo de mercado e ele me disse que queria um valor mais alto, eu disse, olha, sim senhor, podemos pedir um valor mais alto. No entanto, eu gostava que tivesse em consideração que vamos receber propostas muito abaixo, porque tudo o que são casas que precisam de obras recebem sempre valores muito mais baixos de proposta para depois se negociar. E é sempre à proporção do tamanho da casa. Como nesta situação em específico, a casa é grande, vamos ter propostas muito abaixo. Portanto, não fique escandalizado quando isso acontecer. Bem dito, bem feito. Eu angariei a casa em maio de 2014, começámos a fazer visitas e pouco tempo depois tive logo uma proposta de um casal bastante jovem. Para termos uma ideia dos valores, a moradia estava à venda por 680 mil e tivemos uma proposta de 340. Que horror! E tu apresentaste essa proposta? Apresentei. Pronto. Então reuni-me com o proprietário, um dos, não é? Porque aquilo era uma herança e tinha mais, mas aquele era o porta-voz. Reuni-me com ele, apresentei-lhe a proposta dos 340 mil e aqui entra a parte da psicologia que eu acho imensa piada, que é, eu disse-lhe os valores e ele começou a fazer perguntas. Então, mas não o tentou convencer que devia fazer uma proposta mais alta e que essa proposta era vergonhosa? Então, e não lhe explicou que a casa vale muito mais do que isso? E não isto e não aquilo? E eu deixei-o falar e depois disse assim, não fiz nada disso. Então, mas porquê? Porque este não é o cliente que vai comprar a sua casa. Não sei se ele percebeu. Eu acho que sim. Pronto. Portanto, passado esse primeiro episódio, havia aqui outro episódio. Que era, quando eu tinha visitas, a casa tinha 2 cães que estavam lá e que ele ia dar de comer todos os dias, aproveitava e regava o jardim. E então nós combinávamos sempre as visitas, porque eu não ficava com a chave da casa, só que houve um dia que ele não pôde lá estar
Portanto, quando eu entrei, um dos cães fugiu. Era um husky. O cão fugiu. E eram 2 cães, portanto o husky fugiu, o outro foi atrás. E eu andei a correr telheiras toda de saltos altos, com medo de perder os cães, porque provavelmente se eu perdesse os cães também perdia o negócio. E não era um negócio pequeno, ok? Então andei a correr por telheiras, atrás de 2 cães. Consegui finalmente apanhar o husky ao pé da padaria portuguesa. Isto foi daqueles filmes mesmo que eu quando me lembro as figuras que um consultor faz, não é? Pronto. Portanto, conseguimos recuperar os cães voltaram para casa, fez-se a visita, tudo tranquilo, até aqui tudo ok. Portanto, maio de 2014. Entramos em junho e eu estava com aqueles meus feelings que íamos fechar negócio em junho. Não me perguntem porquê, mas estava com aquele feeling. E liga-me um senhor que marca visita muito perto do feriado de Santo António. O senhor foi lá, gostou da casa, cliente alemão, muito interessado em manter a estética daquela casa e da história que o bairro tinha e tudo mais. Os filhos andavam na escola alemã, portanto tudo ali perto, maravilha. Tinha a motivação, tinha capacidade financeira. Relembro que em 2014 os financiamentos não estavam famosos. A maior parte dos negócios que se faziam eram com capitais próprios. E destes valores, então, financiamento não era uma opção. Chega o dia 13 de junho e sai uma proposta. O cliente alemão faz uma proposta. Ao mesmo tempo, tínhamos um outro casal que estava interessado, que também decidiu fazer proposta na mesma altura, uma proposta abaixo desta. Andámos ali em negociações e chegámos a um acordo. Tínhamos uma data para assinar o contrato de promessa de compra e venda e estava tudo encaminhado. Só que, não. Portanto, nós tínhamos combinado assinar o contrato numa terça-feira e numa sexta-feira à noite o cliente liga-me. Olá, Patrícia. Olá, como está? Tudo bem? Se eu mudar de ideias, ainda posso? E eu a pensar, ok, tenho um cliente que vem de propósito para assinar, é um cliente alemão, portanto não são pessoas muito flexíveis, se a palavra está dada é para assinar. Sim, até termos o contrato assinado pode fazer o que bem entender. Pronto, era só para saber. Ok, tudo bem. Pronto. É claro que não fiquei descansada depois deste telefonema. Tive mais uma visita nesse fim de semana para tentar perceber o que é que se tinha passado. Depois lá percebi. Chegamos ao dia do contrato, assinamos o contrato e a escritura ficou prevista para setembro. Ora bem, para a escritura, o que é que nós íamos precisar? Era uma herança, portanto íamos precisar da habilitação de herdeiros. Alguns dos herdeiros faziam-se representar por um procurador, portanto, as respectivas procurações. Havia um direito de usufruto, em nome de uma senhora que estava num lar, que por sua vez também passou uma procuração a outro senhor. E para além disto tudo, quando existem usufrutos, para quem compra, existe um benefício fiscal. Portanto, é muito interessante, porque esse benefício fiscal é atribuído de acordo com a idade do usufrutuário. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o cliente alemão, sem saber muito bem como, ainda poupou aqui umas dezenas de milhares de euros, que é simpático, não é? Que é o que todos queremos. Pronto, graças a este usufruto de uma das partes da herança. Setembro vamos fazer a escritura, tínhamos os papéis todos, estava tudo em ordem, só que, mais uma vez, não. O que é que aconteceu? Uma das pessoas que tinha a procuração tinha alterado o estado civil. A senhora notária disse que não poderia fazer a escritura, mesmo sendo apenas um procurador, não é? Um representante de um dos vendedores, não poderia fazer a escritura tendo um estado civil diferente daquele que estava registado. Esse senhor teve que sair da escritura, teve que atualizar o seu bilhete de identidade e passá-lo a cartão de cidadão, alterar o estado civil e regressar para terminarmos a escritura. Portanto, foi uma escritura que demorou quase um dia inteiro, como devem imaginar. Isto com algumas ameaças de desistência no próprio dia, mas mantivemos ali todos rijos até ao final do dia e o negócio fez-se. Para quem acha que isto, vender casinhas, é de um dia para o outro, não foi sempre assim.